Olá pessoal, tudo bem? Voltamos hoje com a disciplina de assistência ao paciente em situação de urgência e emergência. Entramos hoje no novo módulo, tá? Nós vamos entrar em um módulo onde vai trabalhar com os pacientes agora em ambiente intra-hospitalar, ou seja, ambiente dentro do hospital, né? Vamos começar a introduzir ou a conhecer como que a gente vai prestar atendimento de urgência e emergência dentro do ambiente hospitalar. Sou João Lucas, sou professor e enfermeiro. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Então, bora lá, né? Então, assistência ao paciente em unidade intensiva, né? Após o socorro do paciente na zona extra-hospitalar, o mesmo é encaminhado para o ambiente hospitalar, para que a gente possa dar continuidade aí aos cuidados desse paciente. Então, esses cuidados, normalmente, eles vão acontecer ou ali no pronto-socorro, né? Ou até mesmo da terapia intensiva. Para a gente conhecer um pouco melhor, é bom falar onde surgiu, né, esse conceito de tratamento ao paciente crítico, porque hoje o que a gente vê como reflexo de urgência, emergência ou pronto atendimento são cuidados que iniciaram lá atrás. E a precursora de tudo isso foi da enfermagem. O cuidado ao paciente crítico teve início em 1854, na Guerra da Crimeia, com nossa grande amiga Florence Nightingale, né? Ela começou a separar os pacientes críticos. Então, ela tinha uma unidade, ela separava o paciente crítico de semicrítico, digamos assim, para que o atendimento fosse mais específico. Ela teve uma redução nessa época de 40% para 2% de mortalidade, ou seja, ela reduziu a mortalidade de 40% para 2%, simplesmente ao isolar pacientes críticos. Ou seja, a especificidade do atendimento potencializa e auxilia no processo de cura. Continuando essa linha do tempo, né, nós tivemos várias pessoas que passaram por ela. Um exemplo é o senhor Joseph O'Donnell, que inventou a canalaríngea, tá certo? Esse profissional também era médico, ele percebeu que o paciente precisava de uma assistência melhor respiratória, então ele começou-se aí o processo de intubação do paciente, né? O fornecimento, então, de oxigênio. Em 1917, o médico Ivan McGill, ele criou também o tubo endotraqueal, que permitiu o início aí da terapia respiratória invasiva. Então, eu conseguia introduzir aí o oxigênio diretamente aos pulmões. Em 1908, o médico Tamakine conseguiu sintetizar a adrenalina, que foi uma potencialidade onde a gente conseguia fazer com que o nosso paciente tinha uma sobrevida maior, porque eu conseguia acelerar a condição cardíaca, consequentemente, eu conseguia que esse paciente tivesse uma sobrevida. Em 1926, no Hospital John Hopkins, surgiu a primeira unidade de terapia intensiva para a manutenção de pacientes críticos. Normalmente, pacientes foram submetidos a cirurgias neurais ou a neurocirurgias. Então, nesse momento, a gente começa a ter aí uma visão onde a gente precisa de uma unidade que ia cuidar continuadamente desse paciente. Eu não ia ficar sozinho em nenhum momento, né? Em 1927, Philip Drinker criou o primeiro ventilador mecânico, o que potencializou ainda mais a condição de respiração do nosso paciente. Em 1948, Claude Becker inventou o primeiro desfibrilador, o que auxiliou, né, na condição de retorno de alguns ritmos cardíacos. Então, auxiliou também a gente a conseguir retornar o paciente que estava em estado de parada cardiorrespiratória. A Sociedade Crítica de Medicina, né, através do Dr. Walter Edward, ele se tornou o precursor, né, do modelo de terapia intensiva. O que seria isso? Ele foi o primeiro a induzir, a colocar a terapia intensiva como padrão, como protocolo, digamos assim, dentro da unidade hospitalar. Porém, foi em 1950 que Peter Saffer foi o primeiro médico intensivista, ou seja, o primeiro médico que se especializou na área intensiva. Ele nasceu na Áustria e migrou-se para os Estados Unidos e formou-se em médico anestesista. E na década de 50, estimulou o atendimento de urgência e emergência. Ele formulou, né, nosso primeiro ABC, que seria o primeiro atendimento aí inicial à vítima, ou seja, ele criou um segmento, um protocolo de atendimento à vítima de urgência e emergência. Em 62, em Baltimore, ele criou a primeira UTI cirúrgica.
E, ou seja, ele começou a criar isso como uma disciplina, a promulgar isso e a implementar isso em todos os Estados Unidos. Em 71, bastante tempo depois, no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, ele foi o pioneiro na primeira UTI aqui no Brasil. Ou seja, depois de quase mais de 100 anos que o Brasil começou a ter aí a sua primeira unidade de terapia intensiva. Por que eu estou falando primeiramente de unidade de terapia intensiva? Porque nela é onde os cuidados intensivos vão ser prestados. Então, todo paciente que está na unidade de terapia intensiva ele precisa de cuidados específicos, porque ele é um paciente crítico. Então, para entender tudo isso, é importante saber que a evolução do conceito de unidade de terapia intensiva estão associados aos avanços tecnológicos e farmacológicos desenvolvidos com o tempo. Somando esses pontos, o aumento de conhecimento sobre as patologias, por meio de inúmeras descobertas que trouxeram enorme contribuição para a assistência do paciente crítico. Ou seja, tudo que a gente tem hoje, que a gente vai ter no futuro, dependeu de uma evolução de conhecimento estrutural, de tecnologias e de conhecimento científico. Ambos, trabalhados em conjunto, conseguiram fazer ou tornar essa assistência que a gente conhece atualmente. Então, para ser mais específico, o que é UTI? UTI, Unidade de Terapia Intensiva. A UTI se caracteriza como uma unidade reservada, complexa, que admite pacientes potencialmente graves ou com descompensação de algum sistema, paciente crítico. Fornece suporte de tratamento intensivo com monitorização contínua, vigilância 24 horas, usando equipamentos específicos. Então, a UTI, ela tem algumas características que são indispensáveis para que ela seja realmente a UTI. Garantia de assistência médica 24 horas, assistência de enfermagem 24 horas, garantia de recursos laboratoriais 24 horas, garantia de recursos de diagnóstico de imagem 24 horas, uma garantia de uma equipe multiprofissional e possuir no mínimo 5 leitos. Eu não vou criar uma UTI para atender menos que 5 pacientes, né? Então, a gente tem as unidades de terapia intensiva de formas diferenciadas. Elas podem ser classificadas, por exemplo, pela sua faixa etária. Nós temos UTI neonatais, que atende pacientes 0 até 28 dias. Temos UTIs pediátricas, que atende pacientes de 28 dias até 14 ou 16 anos, dependendo muito da condição e estrutura física desse paciente acima de 14. Nós temos adulto, que atende pacientes maiores que 14 ou 16 ou 18 anos, ou seja, depende muito da estrutura, como eu falei anteriormente para vocês. E temos também uma UTI geriátrica, que atende pacientes maiores de 60 anos. A gente vai trabalhar com essas UTIs com a sua especificidade. Nós temos também uma UTI especializada, que pode ser na área de cardiologia, UTI específica cirúrgica, que só vai admitir pacientes que vêm do centro cirúrgico, ou UTI hemodinâmica, né? Essas unidades especializadas de acordo com a necessidade do paciente, certo? E a gente tem um dilema, né? O que é UTI, o que é CTI? Muitas pessoas falam, CTI é o que vai antes da UTI. Será? Vamos ver certinho. CTI é a sigla para Centro de Tratamento ou Terapia Intensiva. É a unidade do hospital que monitora continuadamente, né, seus pacientes. Geralmente, os pacientes que vão para a CTI são aqueles considerados graves ou pessoas que acabaram de sair de uma cirurgia e precisam de monitoramento constante. Sendo assim, as siglas UTI, Unidade de Terapia Intensiva, e CTI, Centro de Terapia Intensiva, e ainda UCI, que é Unidade de Cuidados Intensivos, todos têm a função de cuidar e assistir de pacientes críticos. Ou seja, no conceito geral, ambas têm a mesma função, que é assistir e cuidar do nosso paciente crítico. Mas a gente faz uma ressalva ainda. CTI pode ser ainda utilizado como designação de um local onde possui vários leitos de UTI, ou várias unidades, formando assim um centro de tratamento de pacientes críticos. Então, eu tenho um hospital de grande referência, que ele tem várias UTIs especializadas, então ele tem um centro de tratamento intensivo, que é mais de uma especialidade de UTI. Só que tudo isso não passa de uma nomenclatura. O importante entender é que, dentro dessas unidades de terapia intensiva, o cuidado oferecido para pacientes
críticos ou pacientes que são potenciais a se tornar pacientes críticos. Então, a normatização para projetar a UTI ou modificar a unidade, existe muito conhecimento das normas, o projeto deve ser avaliado por um grupo multidisciplinar. Nós temos órgãos fiscalizadores que vão avaliar todo esse conceito. No SUS existe financiamento específico para a UTI. Não se pode montar uma UTI só porque a gente quer ter mais uma UTI. Então, a gente tem normas, tem meios para criar e precisa que um grupo multidisciplinar de várias pessoas, de várias áreas diferentes, entre em consenso e arquitete, se organize para criar essa UTI. A legislação, digamos, de maior âmbito, é a Portaria 3432 do Ministério da Saúde, 12 de agosto de 98, que informa a importância na assistência das unidades que realizam tratamento intensivo nos hospitais e a necessidade de se estabelecerem critérios de classificação de acordo com a incorporação de tecnologia, especialização e de recursos na área física disponível. Ela deixa bem claro que tem que ser uma coisa específica e tem que ter área disponível. Não se pode montar uma UTI só porque a gente quer que esteja uma UTI ali. Tem que saber se o prédio tem condições, se está no local correto e se a unidade consegue administrar e manter aquela UTI conforme as normas e rotinas necessárias. Então, a estrutura física dessa UTI, ela parte da localização. Cada UTI deve, quando possível, ter uma área geográfica distinta no hospital, com acesso controlado, sem trânsito para outros departamentos. Deve permitir acesso direto e estar próximo de um elevador, do serviço de emergência, do centro cirúrgico, da sala de recuperação pós-anestésica e do serviço de laboratório e radiologia, seu serviço de imagem. Ou seja, a sua localização deve ser bem estratégica. Não se pode montar um UTI, por exemplo, ao lado da copa, da cozinha, porque não vai ter condição de estrutura, que um local um pouco contaminado, vai acabar trazendo transmissão, uma contaminação para dentro da UTI. O número de leitos. Os leitos devem fornecer uma cobertura segura e adequada para os pacientes. Se o hospital é de grande porte vai montar uma UTI, o número de leitos deve ser conivente, né, com esse hospital. Os pacientes devem ficar localizados em leitos que proporcionem visualização direta ou, quando indireta, que seja possível monitorar o estado dos pacientes sob circunstâncias de rotina e emergência. O número de leitos tem que estar de acordo com a rotina hospitalar, dependendo de emergências cirúrgicas e atendimentos à população externa. Ou seja, se o hospital já tem um hospital de referência de cirurgia cardíaca, ele já vai ter um gasto, digamos assim, e vai precisar de leitos para cirurgias. Eu não posso abrir uma demanda para a população, sendo que aqui o hospital já gasta leitos internamente. Então, tem que se estruturar o UTI pensando não só nos pacientes que estão lá, mas aqueles que podem vir de forma externa. A disposição dos leitos, né, pessoal? A gente pode ter uma área comum que proporciona a observação contínua do paciente e é indicada para a separação dos leitos por divisórias, para proporcionar maior privacidade aos usuários. Temos leitos fechados, né? Que seriam aqueles leitos que são dotados de painéis de vidro para facilitar a observação. Então, o leito é fechado, porém, a gente tem um painel de vidro para que a equipe consiga visualizar o paciente que ali está. E temos UTIs mistas, que possuem tanto leitos de área comum, que são apenas divididos por cortinas, digamos assim, e também com leitos fechados, né, que são apenas divisórias de vidro ou algum outro material que possa ser lavado. Toda UTI deve ter leitos para isolamento, né, que é recomendável a cada instituição considerar a necessidade. Se é um hospital que possui casos, por exemplo, doenças infecto-contagiosas, tem que ter todos os leitos de isolamento, porque o paciente que está ali, ele pode contaminar outros pacientes, certo? Uma UTI deve tomar muito cuidado com os ruídos internos. Como temos muitos aparelhos, muitos bips, é importante que o material que seja da UTI, ele absorva um pouco esses sons. As paredes e os tetos devem ser construídos, né, com materiais que apresentem alta capacidade de absorção acústica, ou seja, ele consiga captar esses sons para não vazar para fora da unidade e também que ele não ecoe naquela unidade e potencializar esses ruídos. O posto de enfermagem ou a zona de enfermagem deve ser centralizada
Normalmente deve ser pelo menos um para cada 12 leitos de UTI. Deve constituir uma área de serviço de preparo de medicamento, iluminação adequada de teto, energia de emergência, instalação de água fria, balcão, lavabo e um sistema funcional de estocagem de medicamento, materiais e um relógio de parede, tá? Por que, João, um relógio de parede? Porque dentro do ambiente de UTI, vamos aplicar a norma NR32, então você deve usar um tipo de adorno, ou seja, não se pode usar relógio, né? Então, para você saber o horário, tem que ter um relógio ou um indicativo de horas para a gente poder consultar o horário, né? Nós temos que ter dentro da UTI, ou próximo, né, à UTI, com acesso, uma sala de utensílios limpos e sujos, né? Deve ser separados para que pisos cobertos de materiais que facilitem a limpeza. A sala de utensílios limpos é utilizada para armazenar materiais limpos e esterilizados, enquanto a outra é onde a gente vai fazer o expurgo, desprezar aqueles materiais utilizados que vão ser reesterilizados. É importante que tenha partilheira para que tenha um estoque interessante, pois a gente pode ter mais de um tipo de urgência e a gente pode gastar o material dependendo da quantidade de leitos, né? Temos que ter um banheiro para os pacientes, mas, João, na UTI os pacientes estão acamados. Nem sempre. Como eu disse, o paciente pode ser um paciente pós-cirúrgico, então ele está ali numa recuperação. Então, ele pode ir tomar um banho de aspersão, né, um banho de chuveiro, então ele pode querer fazer suas necessidades sozinho, ele não vai usar uma sonda, ele não vai usar um compadre, uma comadre. Então, tem que ter um banheiro específico para os pacientes. Em algumas UTIs, principalmente quando se trabalha com humanização, a gente tem uma copa para pacientes, ou seja, um local onde vão fazer as refeições. Mesmo que a refeição chegue até o leito do paciente, é importante que exista esse setor, né, um setor de nutrição dietética, onde a gente vai levar essa nutrição aos pacientes. Com lixo específico para desprezar ali resto, estorno e profissional específico da área. Uma sala de serviços gerais, né? Uma sala para guarda de materiais de limpeza e lembrando sempre de ter uma profissional específica dessa área para a unidade de terapia intensiva. Temos que ter uma sala para procedimentos especiais, ou seja, deve ser uma sala onde a gente possa fazer um pequeno procedimento e seja alocada próxima à UTI, de preferência seja acoplada, né, à UTI, para que a gente não tenha que retirar o paciente daquele setor e levar, por exemplo, para um centro cirúrgico. Se um procedimento é pequeno, é simples, a gente consegue fazer naquele próprio ambiente. Local para armazenamento de equipamento, onde a gente vai guardar os materiais, os equipamentos que estão sobressalentes, por exemplo, um respirador de urgência, um desfibrilador, um carrinho de emergência a mais, o que a gente tem ali de sobra para ficar muito bem guardado e organizado. Um laboratório e exames de imagem. Então, ele normalmente não vai estar dentro da UTI, mas temos que ter um profissional que esteja à disposição ali o tempo todo. No caso de diagnóstico de imagem, tem aí alguns aparelhos móveis, como no caso de um raio-x móvel, um ultrassom, para que a gente não tenha que retirar o paciente de dentro da unidade de terapia intensiva e levar ele até o setor de imagem. A gente minimiza o tempo e ainda evita que haja uma infecção, uma contaminação cruzada ao tirar o paciente desse ambiente. É bom que a gente tenha uma sala de reuniões para os profissionais da UTI, onde a gente vai poder discutir os casos da que está prestando assistência e ainda que os profissionais tenham liberdade para sentar e conversar, né, sobre os pacientes. Uma área de descanso para os funcionários, normalmente, como é uma assistência de 24 horas, vai ter um rodízio de profissionais, que a gente tem um local para que esses funcionários possam descansar ou ter um repouso aí durante algum período. O conforto médico, conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina, ele tem que existir também. Ele tem que estar próximo e que tenha contato por meio telefônico ou via rádio ali para que a gente possa acionar um médico assim que necessário. Uma sala de estudos, que pode ser a mesma sala de reunião, onde a gente possa efetuar a educação continuada e tem alguns recursos audiovisuais, isso é importante função para manter e permanecer essa educação com nossos profissionais. Uma recepção da UTI, onde a família, né, ou os visitantes vão receber informações acerca dos pacientes que ali estão, e ainda é um meio de triar, uma primeira triagem para ver quem vai realmente visitar esses pacientes.
Após a recepção, nós temos uma sala de espera, onde os visitantes que vão adentrar na UTI, eles têm um local para aguardar, receber orientações, às vezes receber alguma equipe. Então, tem uma sala de espera antes da UTI. É importante a gente ter um corredor de transporte exclusivo para a UTI, onde a gente possa transbladear o paciente ou transportar esse paciente sem que a gente tenha contato, ou mínimo de contato possível com as demais áreas desse hospital, certo? Suporte, né? Em UTI, são fundamentais recursos que propiciem segurança aos pacientes e funcionários. A energia elétrica deve ter em consonância com a quantidade de aparelhos que ali vão existir. A iluminação, ela pode vir de luz natural, mas é importante que tenha uma iluminação geral de teto, para que seja sempre claro aquele ambiente. Sistemas de gás e vácuo, né? O suprimento de oxigênio, ar comprimido e vácuo devem ser mantidos 24 horas por dia. São recomendadas 2 saídas de oxigênio por leito. São preconizados 2 pontos de vácuo, né, por leito. O sistema de vácuo deve manter uma pressão mínima de 290 milímetros de mercúrio. Se houver redução abaixo de 194, vai ter algum tipo de alarme que vai acusar que a gente está com a pressão insuficiente. Por que isso, professor? É importante que o vácuo ele seja com a pressão mais forte possível para que a gente consiga fazer a aspiração completa quanto necessário. Caso tenha algum defeito, é importante que tenha aí um sistema acessório, que seria um aspirador aí portátil. O sistema de ar-condicionado. O ar-condicionado e o aquecimento serão previstos visando a asepsia e o conforto de pacientes e a equipe de trabalho. Por isso, devem passar por sistemas de filtragem apropriados. Tem uma discussão muito grande sobre ar-condicionado, porque é o seguinte, normalmente, as pessoas dizem, o paciente foi para a UTI e ele pegou uma pneumonia por causa do ar-condicionado. Não estou afirmando que a pneumonia não foi por causa do frio, né? Mas foi uma falta de cuidado da equipe. Mas a permanência, a aclimatação do ambiente faz com que algumas bactérias não tenham evolução grande. Normalmente, o que acontece é o paciente ele fica estável de temperatura e quando ele recebe alta e vai para outro ambiente, a temperatura sobe muito rápido. Então, às vezes, estava só com foco de algum parasitário aí, algum vírus, algum fungo, alguma bactéria, e isso acaba que eclode, sobe muito rápido, porque a temperatura aumentou drasticamente. Ou seja, nem sempre é o ar, o problema é o contato que ele teve depois que deixou a UTI. É claro que existe contaminação na UTI, sim, existem muitas bactérias multiresistentes, só que não se pode só culpar aí o ar-condicionado o tempo todo. Nem sempre é culpa dele. Se ele foi bem higienizado, se mantém uma temperatura constante, se não houve oscilação, provavelmente o agravo veio de outro setor e não só o ar-condicionado. Recursos materiais, né? A unidade de terapia intensiva deve possuir uma variedade de materiais e equipamentos para monitorar os pacientes e auxiliar a equipe de trabalho. A escolha do material dependerá do tamanho da instituição e o tipo da unidade, ou seja, eu vou trabalhar com a unidade para pacientes de cardiologia, então tem alguns materiais que não podem faltar. Mas, normalmente, a gente tem alguns materiais comuns que todos os UTIs vão ter. Quanto à qualidade, marca, vai depender muito da instituição. Primeiramente, tem que ter uma central de monitorização do paciente. É importante que o UTI possua uma central de monitorização e que ela esteja situada no posto de enfermagem ou em local de alta visibilidade. Os monitores AB do leite são ligados à central. Eu tive contato com a UTI de um hospital há pouco tempo e os painéis eram todas televisões de alto impacto, ou seja, grandes, né? Que faziam que a gente tivesse um contato, uma visibilidade muito rápida aos sinais vitais do paciente. Isso potencializava e auxiliava na monitorização. Então, quanto melhor a central de monitorização, melhor é a assistência prestada, porque muitas vezes a gente não precisa chegar até o paciente para saber como que está os sinais vitais daquele paciente. Os terminais de computadores, eles vão auxiliar muito e hoje a gente trabalha com esse padrão de informatização sempre da unidade de terapia intensiva, porque exames, como por exemplo, radiografias, quase não se vê mais uma radiografia revelada, ela vem toda em formato digital, mas ainda existe, tá? Então,
quando ela vem digital, tem que ter um computador, tem que ter um acesso ali à informação para que a gente consiga visualizar esses exames. Laboratório, vem tudo por meio eletrônico, não precisa mais aquela disputa de papel, né? O papel, na verdade, ele é todo virtual. Os itens mais comuns que vão compor, né, o leito do paciente. Nós vamos ter um monitor cardíaco, um equipamento para monitorização de pressão arterial não invasiva, um oxímetro de pulso, um equipamento para PVC, que é uma pressão venosa central, um ventilador pulmonar mecânico, uma mesa de refeição, um equipamento de nebulização, bombas de infusão, uma cama, né, de Fowler, um aspirador a vácuo, termômetro, estetoscópio, um dispositivo BVM, ambu, né, bolsa, válvula, máscara, um nebulizador com traqueia e máscara, suporte de soro, pelo menos 2 a 3 por leito, relógio, aparelho desfibrilador, né, além de um DEA, se for possível, um negatoscópio, um capnógrafo, um aspirador a vácuo portátil, um oftalmoscópio, um otoscópio, um marca-passo cardíaco externo, um eletrocardiográfico, um eletrocardiograma, um monitor de débito cardíaco, máscara de Venturo, um aparelho móvel de raio-x, um conjunto de equipamentos de ventilação pulmonar, material para diálise, material para drenagem, equipamento para verificação de glicemia capilar, né, o glicosímetro, material para punção pericárdica, material para curativo, material para flebotomia, material para acesso venoso profundo, material para punção lombar, material para drenagem licórica, para sondagem vesical de demora, material para traqueostomia e cilindro transportável de oxigênio, para caso haja necessidade de transportar esse paciente para algum setor. Respiradores de reserva é bom ter, holter para o exame, balão intraórtico, martelo de reflexo, poltrona para o paciente, uma por leito ideal, carro de banho, balde e bacia, geladeira para medicamentos, alguns são dessa guarda de geladeira, e uma para algum tipo de exame, né? Por exemplo, guardar alguma urina, alguma amostra de sangue, que seja, vai demorar um pouco, cadeira de rodas. Os materiais eles vão variar conforme cada unidade, como já disse, elas vão ter oscilação aí, tá certo? Dentro da unidade de terapia intensiva, a gente vai ter um carrinho de emergência, que seria um carro lacrado, que vão conter materiais específicos, no caso de uma situação de urgência e emergência. Normalmente, esse carrinho ele é composto pelo ambu, por um laringoscópio, né, com lâminas retas e curvas, que vão auxiliar na hora de intubar esse paciente, uma pinça de manguil para também intubação, um fio guia, tubo endotraqueal, um fixador de tubo, catéter para acesso vascular, fios de sutura, seringas, né, agulhas, equipos, fitas, sondas de aspiração, múltiplas torneirinhas para fazer várias conexões de soro, e alguns medicamentos comuns, como adrenalina, heparina, aminofilina, bicarbonato. São N medicamentos que vocês vão ter acesso depois a isso, mas para entender que o carrinho ele é completo. Tem várias medicações que não podem faltar nesse carrinho de urgência e emergência. Para quem não conhece, essa é a nossa bomba de infusão. Ela vai facilitar o processo, porque a gente consegue, através dela, monitorar o volume infundido e o tempo infundido. Por exemplo, eu quero infundir 100 ml de determinada substância em 1 hora. Então, eu coloco 100 ml em 1 hora. E ela sozinha faz o cálculo de gotejamento e vai infundir essa solução no nosso paciente. Temos aí o monitoramento de pressão, né, através da coluna de água ou o transdutor eletrônico, que vai fazer com que o paciente ou que o profissional consiga visualizar qual que é a pressão daquele paciente. Temos um aspirador a vácuo e no caso, o frasco do aspirador, o vácuo passa, tira ali o ar e deixa apenas as secreções dentro desse frasco. Temos aí um desfibrilador manual, onde a gente vai potencializar, colocar a quantidade de potência ou joules, assim, pode-se dizer, para aplicar no nosso paciente, no caso, uma necessidade de conversão ou de uma aplicação de choque para algum tratamento específico, né? O monitor cardíaco, temos aí um negatoscópio, que é utilizado ainda para verificar algumas radiografias. Como eu disse, está ficando em desuso, porque a gente tem muitas coisas em formato digital, então acaba que a gente não precisa mais imprimir a imagem.
Esse seria nosso carrinho de emergência, com suporte de cilindro de oxigênio, alguns materiais específicos, como principalmente um desfibrilador. E a gente tem que entender também que nós temos o material, porém a gente tem que prestar alguns cuidados de enfermagem, né? A unidade de terapia intensiva está lá pronta, o paciente está lá. Alguns cuidados que a gente pode prestar, né, durante a monitorização cardíaca, né, que seria o registro da atividade elétrica do coração por meio de um traçado presente no monitor. Existem diversos tipos de monitores, tá? É importante que você, como cuidar de enfermagem, explique sempre ao paciente, limpe a pele do paciente com água e sabão, manter os cabos presos, porém permitindo boa movimentação do paciente no leito, né? Evitar posicionar eletrodos onde a gente pode precisar, por exemplo, para fazer uma aplicação de choque nesse paciente. Realizar tricotomia em pacientes do sexo masculino, porque eles vão ter um pouquinho mais de pelo na região. Manter-se sempre atento a qualquer tipo de alarme desse aparelho. Ventilação mecânica. A ventilação mecânica, ela vai dar um suporte de oxigênio àquele paciente que tem necessidade, né? E o que a gente tem que fazer como cuidar de enfermagem? Manter-se atento aos alarmes e equipamentos, manter as tubulações externas como os circuitos e traqueias sem estar muito bem conectados, né? Manter tubulações externas limpas e livres de secreções. Normalmente, hoje é muito utilizado tubulações descartáveis. Então, a gente utiliza no paciente, após a utilização, a gente vai descartar esse material. A bomba de fusão, ela é de suma importância utilizar ela, e a enfermagem tem que saber como utilizar. Os principais cuidados para a bomba de fusão é avaliar o funcionamento adequado do equipamento, avaliar a identificação e dosagem das drogas infundidas e avaliar a instalação correta do equipe na bomba, porque ela vai ter um equipe específico para cada marca de bomba de fusão. Avaliar a desinfecção do equipamento antes e após sua utilização, né? A bomba de fusão ela vai prestar um grande, digamos, ajuda ao profissional, não só nas medicações, como, por exemplo, também na alimentação, na sonda vesical nasoenteral, digamos assim, vai auxiliar na alimentação dos pacientes. O oxímetro de pulso que vai fazer com que a gente tenha um conhecimento na quantidade de oxigênio ligada, né, às hemácias, o que vai auxiliar bem ali na avaliação imediata. Os cuidados de enfermagem, que seria remover o esmalte da mão e do pé. Você não pode ter esmalte, principalmente escuro. Caso o paciente tenha unhas de acrílico ou gel, escolher um dedo alternativo ou até mesmo retirar essas unhas. O local deve estar livre de umidade com boa circulação, ou seja, tem que estar bem aquecido. Se estiver frio e resfriado a periferia, não vai captar o sinal. Evitar que o paciente se movimente para não alterar a leitura, tá certo? E é isso, pessoal. A gente tem vários outros cuidados de enfermagem que podem ser realizados, né? Como banho no leite, punção venosa, a administração de dietas, mas é importante ressaltar que todo procedimento vai ter sempre um cuidado de enfermagem, né? E a enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta, o frio mármore, comparado ao se tratar de um corpo vivo? O templo do Espírito de Deus. É uma das artes, por sei dizer, a mais bela das artes. Nossa querida Florence Nightingale. Ou seja, nós temos que exercer a maior capacidade, com o maior prazer, pois trabalhamos com pessoas vivas. Ok? Um forte abraço, até o próximo módulo.